Paz e graça, meus queridos, amados irmãos, Deus abençoe todos vocês, com toda a sorte de bênção, Deus abençoe o seu corpo, a sua alma e o seu coração. Queridos, você tem a bênção de Deus na sua vida. Você nasceu para vencer. Faça declarações poderosas, mentalize e profira a palavra de Deus, ouça músicas que venham engrandecer o nome do Senhor e que venham elevar sua autoestima, para que você venha a ser um vencedor e criar um ambiente de vitória. Amém? Queridos, nós vamos meditar também sobre o seguinte tema. Você tem um valor. Nós temos o valor diante de Deus. Nós não fomos comprados por bagatela, nós fomos comprados pelo preço de sangue. Um dia, alguém estava visitando a Mona Lisa, um dos quadros mais caros do mundo, avaliado em mais de 100 milhões de dólares. E quando perguntaram o preço, alguém respondeu: olha, essa obra aí vale mais de 100 milhões de dólares, quase 1 bilhão de reais. Hoje está por volta de 1 bilhão de reais, não pela estrutura em si, mas por toda a história que o quadro tem. E alguém começou a sorrir, as pessoas começaram a olhar para ele, as pessoas começaram a ver aquela pessoa sorrindo, era um cristão. Aí ele apontou para o quadro: se uma bagatela dessa vale quase 1 bilhão de dólares, que dirás nós que fomos comprados pelo sangue de Jesus? Ou seja, não tem preço, não tem preço. A Mona Lisa tem um valor, mas não tem preço. Nós temos valor e temos preço. Nós temos valor e temos preço. O quadro da Mona Lisa, ela tem valor. Ou seja, ela tem um valor em dinheiro. Né? Tem um valor em dinheiro. E nós temos o valor, que é um valor que, sobretudo, perpassa qualquer dinheiro do mundo. Perpassa qualquer matéria do mundo. Então, o que tem valor, o que tem preço, naturalmente não tem valor. E o que tem valor, naturalmente não tem preço. Ora, se alguém lhe deu um objeto que você tem como valor, aquilo vai agregar valor para você. Por exemplo, se alguém me dá uma pata-pata, né? Ou alguém me dá uma caneta, e eu falo que a caneta, para mim, foi virtude de uma conquista, aquela caneta passa a ter valor. E por mais que tenha canetas mais caras, como a Montblanc, de no mínimo 30, de até 100, 200 mil reais, a minha caneta Bic vai valer muito mais do que a Montblanc, porque a Montblanc pode ter todos esses artefatos, requisitos, porém a Bic, ela tem preço e tem valor. Ela tem valor porque ela não tem preço. Foi um presente de alguém que eu amei, foi alguém que eu amo, foi um presente de alguém que eu gosto, foi um presente de alguém que me ofereceu. Né? Então, enfim, o que tem valor é inestimável. Amém? E você vai ver, queridos, em Salmo 8, diz o seguinte: o Senhor, ó Senhor, Senhor nosso, quão admiráveis é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Da boca das crianças, dos que mamam, tu suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazer calar o inimigo. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, quem é um homem mortal para que lembre dele? E o filho do homem para que o visite? Contudo, pouco menor fizeste do que os anjos, e a glória de honra coroaste. E de glória e honra coroaste. Faz com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo de seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar e tudo
o que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre a terra, sobre toda a terra. Querido, nós podemos observar nesse texto algo muito peculiar, que quando Deus fala sobre quem é o homem mortal para que lembre dele e o filho do homem para que visite, contudo menor, um pouco menor que os anjos fizeste. E algo tem um segredo aqui, faz com que ele tenha domínio, né, sobre tudo, e glória e honra coroaste. Você sabe que você já viu as pessoas dizerem, as pessoas abordarem que nós homens somos a coroa da criação. Nós homens somos a coroa da criação. Deus fez tudo belo, mas é um homem que se conta toda a beleza, né, e do esplendor da glória de Deus. Por quê? Porque, queridos, o homem é feito à imagem e semelhança de Deus. Nós, seres humanos, somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Eu aqui, pastor Oséia, sou feito à imagem e semelhança de Deus. Eu me pareço com Deus a princípio na minha estética. Ora, se eu digo, eu tenho um filho que é minha imagem e semelhança, logo eu vou perceber que o meu filho parece comigo, é lógico. Então Deus criou o homem a sua imagem e a sua semelhança. O versículo 3 diz o seguinte: Senhor, que é o homem para que o conheças, e o filho do homem para que o estimes? O homem é semelhante à vaidade, os seus dias são como a sombra que passa. Abaixa, Senhor, os teus céus, e desce, toca os montes e fumegarão. Então, você vai perceber que a mesma indagação, que é um homem, para que formaste, para que visitaste, para que conheça, para que o estimes. E Deus, querido, ele tem essa estima com o homem. Deus, de todos os animais da terra, se você for catalogar de todas as espécies por espécie, aí vai dar mais de centenas de milhões. Não estou falando de milhares, centenas de milhões de todas as espécies de seres vivos. O único que tem um relacionamento contrito, consciente, íntimo com Deus, que assim se permite, é o homem. Então, o homem, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. E ele fala aqui, olha, os céus dos céus são do Senhor, mas a terra Deus deu aos homens. Faz com que tenha domínio sobre as obras das suas mãos. E eu falei aqui, queridos, o homem, às vezes eu fico assistindo o National Geographic, assisto documentários onde aqueles animais bárbaros, o homem domina com tanta facilidade. Você vê, por exemplo, um crocodilo, um animal que anda nos rios ou nos mares, como queira, e são animais terríveis, animais grandes, enormes, feios, né, brutais. E o homem, com técnicas, domina um animal desse sem sequer bater ou com artefatos. Você já viu várias pessoas assim, dando ordem aos crocodilos e eles obedecem. A tubarões obedecem. Homens que chegam, nada com tubarões ferozíssimos, enormes. Porque o homem domina. Tem na categoria das 10 cobras do mundo, que está no topo, pela sua pré-arrogância, pretulência, é a cobra real, a nágia real, ou cobra rei, como diz alguns, que se encontra em algumas regiões da China, da Índia, e são raríssimas, né? Muito mais raro do que a nágia. Ela é uma cobra que ela fica da altura de um homem, né? E é uma cobra, para você ter ideia, que se alimenta das cobras mais venenosas e de alguns répteis mais letais. Só que o homem, ele domina essa serpente com toda facilidade. Eu assisti um documentário que um homem pegava essa serpente de mão e sem conhecer a serpente, qualquer serpente do lugar, de qualquer lugar do mundo, ele ia, pegava e dominava.
O homem domina os grandes felinos, como tigre, como leão, como leopardo, como puma, como jaguar, como lince, como a onça. O homem domina os grandes felinos. E por quê? Porque Deus deu o poder do homem dominar. O homem tem essa consciência, o homem tem essa ciência que ele é um dominador por excelência. Ele sabe dominar por excelência. E Jó 7,17 ele vai dizer: quem é o homem para que tanto estimes e ponha sobre ele o teu coração? Ou seja, a pergunta é: como Deus ama tanto o homem? Por que tanto esse amor? Por que tanto essa estima? Por que tanto esse carinho com o homem? Pois é, queridos. A gente não entende, mas sabemos que o Espírito Santo de Deus, ele mora em nós. Sabemos que o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós. Sabemos que o Espírito Santo de Deus, ele faz morada em nós. Por isso, queridos, nós devemos aproveitar a nossa vida, porque a nossa vida aqui é passageira, sobretudo para servir a Deus, sobretudo para fazer a vontade de Deus, sobretudo para poder fazer o que Deus manda a gente fazer. E às vezes as pessoas culpam a Deus por algo que acontece na sua vida. Queridos, Deus está no controle de tudo. Deus, ele está no controle de absolutamente tudo. Deus tem um domínio de tudo. Às vezes você não precisa entender algo, você precisa apenas aceitar o que vem de Deus. Você precisa entender que, como Ana, queridos, muitas pessoas colocam Ana como vítima de Penina. E você sabe que Ana era a mãe de Samuel. Ana, Elcana tinha duas mulheres. Já preguei isso aqui, por isso não vou abrir o texto, vou relatar o fato. Elcana tinha duas mulheres, Ana e Penina. Penina sempre causava de Ana, ou seja, provocava a ira de Ana. Só que Ana, de certo ponto, era muito desequilibrada, porque Ana, ela vivia no vitimismo muito grande. Ana era uma esponja que ela vivia no vitimismo muito grande. E a Bíblia fala que Elcana amava Ana. Elcana era um excelente marido. Elcana era um marido extraordinário para Ana. Ele dava 2 vezes a oferta do sacrifício para Ana. Então, era um excelente marido para Ana. Porém, Ana, ela vivia muito pelo exterior. Ana, ela ficou muito ensimesmada em si mesma. Ela não tinha energia, né? Ela é uma pessoa extremamente negativa no princípio, a princípio. Ela é uma esponja que aquilo que as pessoas faziam de mal, ela atraía. Ela pegava para si, né? Agora, o que acontece? Acontece o seguinte, Ana, toda a situação que acontecia com ela, de carência, de vitimismo, ela se lamuriava, ela ficava com autopiedade, com complexo de inferioridade, né? Queridos, uma coisa que eu aprendo é o seguinte: Deus, ele não responde à sua dor, não. Deus não responde à sua emoção, também não. Deus responde à sua fé. Mas, pastor, eu sou ser humano, eu preciso colocar minhas emoções de fora. Sim, é verdade. Não estou dizendo que isso está errado. Agora, estou dizendo o seguinte, que você precisa consultar Deus. Eu estou dizendo que você precisa entregar a sua vida a Deus. Se o Espírito Santo habita em mim, eu preciso me conectar com Deus. As pessoas pensam, queridos, que é por muito chorar, por muito falar, por muito se lamuriar, que eles vão ser ouvidos por Deus. E você vai ver que Ana, ela desenvolveu 2 atitudes que mudou a vida dela. Primeiro, ela foi por tudo ou nada. Ela reconheceu o seu erro. Ela reconheceu que o errado não era Penina, que o errado não era Eucana, o errado não era Eli, a errada era ela. Então, ela queria um filho, ela se tornou ali, eu já preguei sobre isso aqui, Ana fez com que o filho dela fosse um ídolo para ela. Você já viu aquela pessoa que pega uma bênção e transforma, superestima aquela bênção, supervaloriza aquela bênção, e aquela bênção
passa a ser uma maldição, passa a ser uma derrota na vida das pessoas. Passa a ser algo que perde, né? Que Deus perde até o lugar na vida das pessoas. E assim foi Ana em relação ao seu filho. Mas perceba que quando ela sacrificou o seu ídolo, não foi o sacrifício de Samuel, nada disso. Ela sacrificou o seu ídolo ainda inexistente. Samuel nem pensava, nem imaginava em existir. Samuel nem estava na barriga dela. O que ela falou? Olha, eu vou decidir. A criança, eu vou entregar ela ao Senhor. Ela vai nascer. Se ele nascer, eu vou entregar ao Senhor um despojo de mim mesmo, abro mão de mim mesmo, essa vontade crônica, essa vontade terrível, essa vontade implacável que eu tenho, essa vontade crucial, essa vontade atroz, essa vontade absurda, eu vou entregar na mão do Senhor. E vou entregar literalmente na mão do Senhor. E quando Ana entregou Samuel, né, ela entregou Samuel de boca. Ela fez um voto a Deus. Ela fez um voto a Deus. Mas Ana, ela tinha princípios e valores. Só que sua mente estava muito cauterizada, querido. Sua mente estava muito cauterizada por a bênção, né, que ela tinha que ter o filho, mas estava muito cauterizada, muito crônica, muito cega por aquilo que ela desejava. O desejo, por menor que o desejo seja, queridos, se você não entregar a Deus, se você não oferecer diante de Deus, aquele desejo, por mais valor que tenha, não vai ser um desejo, queridos, que vai fluir. Por isso que você tem que estar livre de si mesmo, você tem que entregar tudo a Deus. Claro que tem coisas que você demonstra emoção, claro que você tem coisas que você demonstra amor, claro que você tem coisas que você demonstra carinho. Não estou falando nada disso, estou falando de algo que é crônico. E quando Ana ela entendeu isso, você vai perceber que ela fez duas atitudes. A primeira atitude foi o quê? Ela entregou Samuel ao Senhor, antes, claro, de Samuel ter nascido. Ela falou o seguinte: se eu tiver um filho, esse filho for varão, eu não vou querer mais ele. O objeto do meu desejo, essa ânsia, essa radicalismo do meu desejo, eu vou entregar ao Senhor. Meu amigo, aí Deus viu que Deus ganhou o coração dela. Aí depois que ela foi no templo, ela adorou ao Senhor. Ela estava angustiada de espírito, ela adorou ao Senhor, ela se libertou, ela ficou livre, leve e solta, como diz o outro. Ela ofereceu um sacrifício, dois sacrifícios. Um sacrifício de entregar o seu sonho, literalmente, a Deus. E é tanto que Samuel não ficou com Ana. Quem pensa que Samuel ficou com Ana e tal, Ana passou os meses ali com Samuel até o desmame. Depois que Samuel desmamou, Ana desmamou Samuel, Samuel foi entregue ao templo para servir ao Senhor em espírito e verdade. E foi um dos maiores profetas de todos os tempos, um dos maiores sacerdotes de todos os tempos. Samuel foi um homem que ungiu Davi, foi um homem que ungiu Saul, foi um homem que os reis tinham consideração muito grande. Pense em um mentor que tantos reis maus, bons, tinham uma consideração muito grande, foi Samuel, pela ética, pelo princípio, pelo valor que agregava. E claro que Ana, assim que ofereceu Samuel ao templo, ela ia visitá-lo sim constantemente, né, como mãe, uma boa mãe e um bom filho. Porque Samuel era um homem de caráter e Ana também era mulher de caráter. Mas depois disso aí, que Ana entregou, ofertou Samuel ao templo, depois que Ana, queridos, ela adorou ao Senhor, ela construiu um altar de adoração no seu coração, a fonte jorrou. Ana teve, se não me engano, 8 filhos. Além de Samuel, 8 filhos. E foi um espetáculo. E foi um espetáculo. E de sorte que Samuel foi aquele homem fora de sério, como diz o ditado hoje, um homem fora da curva, um homem fora da caixa, um homem excepcional,
Agora, homem limitado, queridos. Quando eu falo homem de Deus, todos os homens da Bíblia você vai ver que são homens limitados. O único homem ilimitado era Jesus, que não cometia pecado, que não cometia erro, era Jesus. Mas todos os homens da Bíblia foram limitados, mas mesmo assim foram extraordinários, como pode ser eu e você. Né? Então, queridos, Samuel foi um homem segundo o coração de Deus. Foi um homem que realizou coisas extraordinárias. Né? Você vai ver a história de Samuel, uma história linda. Agora, no entanto, queridos, o que ocorre? Começou lá com Ana. Começou lá com Ana. Ana, ela ofereceu dois sacrifícios. Em primeiro lugar, o sacrifício de Samuel. Samuel não ficou com ela. Ela pegou aquele bebezinho desmamou e ela levou lá no templo. E ele serviu lá no templo. Foi o sacerdote, foi um dos maiores sacerdotes que Israel já teve de todos os tempos. Foi um sacerdote de uma conduta ilibada, de um notável saber bíblico, de uma relevância muito grande para Israel, de um homem consagrado a Deus, um homem muito dedicado a Deus, literalmente até seus últimos dias. E o que ocorre foi que essas duas chaves, primeiro Ana, ela entregou Samuel. O que é que você precisa entregar? O que é que você precisa entregar para que Deus venha fazer fluir? O que é que você precisa entregar? Mas, pastor, eu tenho orado por tanta coisa, tenho orado por isso, por isso, por isso e outro. Queridos, as coisas, quando são impedidas por Deus, quando são barreiras, que é algo que você precisa, necessita e deseja ter, e é necessário que você tenha, e não tem, é por causa disso, porque tem um ídolo no seu coração. É porque tem um ídolo no seu coração. Claro que tem oração aqui que eu falo o seguinte, que tem oração que Deus não responde porque você não está preparado. Deus não responde porque vai lhe fazer mal. Deus não responde porque você vai pedir oração para querer confrontar o outro, para dizer que você tem. Né? Deus não responde porque é algo que não é da vontade dele. Mas se é algo que é para você, que é necessário para você, e é da vontade de Deus, e Deus não responde, e Deus não lhe dá, porque tem isso também. Você vai ver na Bíblia muitas coisas assim. Já falei até sobre o poço de Jacó, o poço, né? Onde Jacó cavava o poço, e a questão de Jacó não foi as pessoas que entulharam os poços, foi o próprio Jacó, uma aliança que ele precisava fazer com seus algozes, com seus interruptores. E depois que ele fez aquela aliança, jorrou. Então, querido, sempre é algo que nós devemos dar a Deus. Sempre é algo que nós devemos oferecer a Deus, porque Deus, querido, Ele tem todo o poder. Na sua mão esquerda está a força, na sua mão direita está o poder, e Ele opera como querer efetuar. Então, queridos, Deus não tem limite. O que nós precisamos fazer é entregar a Deus, sacrificar a Deus, né? Aquilo que é fruto de um desejo obsessivo, de um desejo crônico, de um desejo, até mesmo, alguns já têm desejo insano. Entregue a Deus e Deus vai conceder o desejo do coração. Deleita-te no Senhor. Olha aí, deleita-te no Senhor, ou seja, espera no Senhor, confia no Senhor, lança-te no Senhor e Ele considerará o desejo do teu coração. É apenas isso. E consequência de adoração, queridos. Esse é o prato cheio para qualquer vitória na sua vida. Esse é o prato cheio para qualquer resposta de oração na sua vida. É você lançar no Senhor, né? Deleita-te do Senhor e Ele considerará o desejo do teu coração. Você precisa deleitar, descansar, esperar com paciência no Senhor. Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, Ele ouviu o meu clamor, me tirou do lago terrível. Clama a mim, responder-te-ei, e a nossas coisas grandes, firmes e ocultas que não sabem. Queridos, Deus é tremendo. Daniel 2:22, Deus, Ele revela o profundo e escondido, com Ele está a luz. Então, você precisa, queridos, entregar ao Senhor, porque Deus, Ele sabe aquilo que você precisa, que eu preciso, que nós precisamos, mas Ele faz segundo o seu coração e segundo também a matéria que nós demos ao Senhor. Às vezes Deus se limita ao homem, se limita assim, porque Deus não pode passar por cima de princípios. Às vezes Deus só vai responder você se você tiver uma vida
conforme ele queira. Quando você chegar no prumo que ele quer, aí ele responde. Aí ele envia recursos. Aí ele vai conceder o desejo do seu coração. Agora, se você pode espernear, você pode gritar, você pode fazer batalha espiritual, você pode fazer até batalha espiritual. Porque a batalha espiritual, se você não voltar para si mesmo, para si mesmo, nada adianta. Não adianta você ser uma pessoa que faz batalha espiritual, que você ora em monte, que você sobe em monte, desce em monte, que você vê todos os pregadores, os melhores pregadores do mundo, que você é acompanhado por A a Z de expert em batalha espiritual, guerra espiritual, escudo espiritual, espada espiritual, e você está com o coração ressentido, amargurado. Queridos, isso não adianta nada. Agora, claro que se você tiver com o coração limpo, as coisas vão fluir. E você vai fluir naquilo que Deus mandou você fluir. Em todas as áreas, na área material, na área espiritual, na área conjugal, que se você for casado, na área espiritual, na área relações com os filhos, na relação da sua empresa. Aonde Deus colocar, você vai fluir, você vai frutificar. Eu me lembro que quando falei aqui, nós estávamos orando, nossa igreja, uma igreja pequena, entre aspas, com 4, 5 membros, ou 5 pessoas, e nós começamos a orar para um terreno. E lá vai eu, pastor Osés, né, com um grupo de pastores, orando para aquele terreno, um terreno que não se movia de lugar nenhum, com igrejas sólidas do lado, né, igreja com irmãs do lado, mas digo assim que não, a igreja não deve ter esse interesse. Às vezes Deus pega o que são, o que não são, para aniquilar o que eles são. Né? Nossa igreja recém-chegada no bairro, e eu comecei a me mobilizar com pastores, com servos de Deus, com servos de Cristo, né? Para poder orar para aquele lugar. E o lugar hoje, queridos, está florescendo, está lindo. Em primeiro lugar, que tinha um grande entulho que foi tirado daquele lugar. Que eu tenho as fotos, tenho os vídeos que eu gravei, e aquilo ali me alegra porque eu vi o poder da fé. Então, quando eu orei ali, não orei para mim, eu orei para os outros, para a comunidade. E já se tem empresas, pequenas empresas, já tem ali casas, já tem ali galpões, já tem ali alicerce para várias casas. Enfim, o lugar foi todo mudado. Por quê? Porque eu declarei a palavra de Deus. Eu profetizei a palavra de Deus. E tive paciência, né? Juntamente, claro, com outros homens de Deus, com homens de Deus amigos, vários pastores que eu conhecia, que conheço na época, né? Que conheci na época, que conheço também, e fizemos aquele trabalho. E está lá para a glória de Deus, né? E também, aqui recentemente, na nossa rua, uma rua que estava 40 anos, né, inóspita, sem calçar, e com a maldição, e nós removemos essa maldição no nome de Jesus. Nós declaramos essa maldição em nome de Jesus, que essa maldição está quebrada e estão se movendo agora para calçar a rua. Queridos, então o que você precisa entender é que as palavras da sua boca têm poder. Não viva por aquilo que você sente, né? Aquilo que você pensa, viva segundo a palavra de Deus. Declare a palavra de Deus. Fale decretos na sua vida da sua família. Fale decreto na desordem que é a sua casa. Alguém já dizia, não sei se foi Freud, mas dizia o seguinte: qual a tua culpa na desordem que tanto você reclama? Qual a tua culpa na desordem que tanto você reclama? Ou seja, faça a sua parte. Faça a sua parte. Foi Nietzsche, Friedrich Nietzsche, até um ateu, né? Mas princípios não tem dono. Qual a tua culpa na desordem que tanto você reclama? Qual a tua culpa se a sua casa está uma bagunça? Qual é a tua culpa? Com certeza você é culpado. Se você tem instrução de fazer as coisas certas, se você sabe fazer as coisas certas, então a culpa é sua. Se você não sabe, procure saber. Se você não sabe, queridos, quando eu não sei de um assunto, eu procuro saber. Procuro me especializar para arrumar aquela bagunça, né? Para arrumar aquele intempérie, aquela agulha, né? Eu procuro saber para poder organizar, não é isso? A informação, por isso que sempre falo aqui, Osés 6,3, que o povo perece por falta de conhecimento, né?
Oséias 4:6, prossigamos e sigamos e conhecer o Senhor como a luz da alvorada. Então, querido, você precisa saber buscar de Deus para arrumar bagunça. Quais os termos corretos que você precisa ter? Qual a sabedoria de Deus que você precisa ter? Qual o tempo de Deus que você precisa ter? Qual a informação, qual o mentor, qual pastor que você precisa se aconselhar, qual pastor que você precisa ouvir, qual pastor que você precisa ter, buscar de Deus, né? Qual o versículo da Bíblia? Crie o seu ambiente. A Bíblia fala que Abraão se fortalecia dando glória a Deus. Abraão se fortalecia dando glória a Deus. Então, queridos, que essa palavra fale poderosamente em seu coração. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Saiba que o seu tempo aqui na terra é curto, mas você pode fazer coisas extraordinárias, coisas excelentes. Você pode mudar situações, você pode ser exemplo de um cristão, né? Você pode ser um exemplo do corpo de Cristo, você pode ser exemplo de um homem de Deus e fazer coisas extraordinárias para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, para que o nome do Senhor venha ser glorificado, para que o nome do Senhor venha ser exaltado, para que o nome do Senhor venha ser bendito. Amém, irmãos? Então, que Deus abençoe, que Deus defina algo na sua vida, que Deus defina algo em nossas vidas, que haja definições em nome de Jesus de situações em nossas vidas que pedimos tão carinhosamente a Deus e tudo vai ficar bem. E Deus vai caminhar tudo para a honra e glória do seu santo nome. Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus é contigo. Aleluia. Força e fé.